porque não tem conhecimento maior que vá quebrar uma crença limitadora. A crença limitadora, ela é maior que o conhecimento. A gente só quebra, só vai lapidando e deixando ela enfraquecida com uma crença fortalecedora. Não tenho idade, mas tinha vontade de fazer uma faculdade de medicina, mas eu já estou com 40 anos, não tenho idade mais para isso. Tem sim. Quem falou para você que você não tem idade? Aquela pessoa? A outra? Só quem pode dizer isso é você. Olá, eu sou Kátia Jean e eu estou aqui para a gente bater um papo bem legal para saber qual é o momento que a gente está, qual é a zona que a gente está. Vamos tentar fazer feito um bolo, né? Quem gosta de cozinha, vamos fazer um bolo. Para fazer um bolo, a gente precisa dos ingredientes, a gente precisa preparar, saber quais são os ingredientes que nós vamos usar, preparar o bolo, colocar ele numa forma e colocar para assar. E depois é só correr para o abraço, comer o bolo. Nós vamos falar hoje mais ou menos essa receitinha de bolo que nem sempre é tão igual para todos. Às vezes a gente faz alguma coisa e falam assim, eu tô muito gordice, sabe? Hoje eu tô, né? Mas eu vou levar mais para a parte da culinária, vamos lá? Às vezes nós temos uma receita e a gente prepara aquele alimento, aquela refeição, aquela sobremesa maravilhosa, de acordo com a receita. Só que não fica igual da coleguinha. Por quê? Por que não ficou igual? Porque você deve ter colocado mais um ingrediente, ou colocou antes ou depois aquele ingrediente. Não ficou igual da coleguinha, mas uma coisa eu te garanto, pode ter ficado muito saboroso, muito gostoso. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é mais ou menos sobre isso, né? Eu tô aqui falando de bolo, de receita, mas eu quero falar mesmo de pessoas, porque eu amo pessoas. Eu adoro esse convívio, eu adoro esse aconchego. Eu gosto de oi, abraço, beijinho. Eu gosto de me conectar com as pessoas, olhar, conversar, ouvir, entender, dar atenção, porque eu gosto de receber a mesma coisa. Eu gosto de ser ouvida, eu gosto de receber atenção, eu gosto de ter alguém para poder conversar, bater um papo. Isso é muito importante na vida do ser humano. Faz parte de uma das nossas necessidades básicas do ser humano. E é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, tá? Nós vamos falar sobre qual momento da vida, qual a zona nós estamos nesse momento da vida. Nós estamos numa zona de conforto, nós estamos numa zona de aprendizado, estamos numa zona de crescimento, ou já estamos realizados. É bom a gente compreender que por mais que a gente suba essa escadinha,
Tô na zona de conforto, eu subi uma, tô na zona de aprendizado, tô na zona de crescimento, realizada. Agora tô com um boi na sombra, não faço mais nada. É por aí o caminho? Não. A gente não pode parar. É inerente do ser humano, tá sempre buscando algo novo, crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, procurando coisas novas, aprimorando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então a gente precisa saber qual a zona que a gente se encontra. Apaga a zona, tá? Então, a gente precisa procurar entender em qual momento da vida nós nos encontramos. Se é aquela chamada zona de conforto, que a gente está num padrão satisfatório, confortável, acomodado, imposto. Isso tudo a gente precisa se questionar, porque nem sempre a zona de conforto, ela é realmente, como o próprio nome diz, eu estou bem, eu estou confortável, mas está confortável por quê? Porque você tem medo, você está com medo de subir mais um degrau, de você ir para aquele outro ponto que você tanto quer, tanto sonha, mas acha que você não é capaz, que você não é merecedor. É muito importante a gente se questionar sempre, mas com bons olhos. A gente não pode ficar se questionando, se jogando para baixo. Isso não. Nós precisamos saber em que estado atual nós estamos. Qual é o estado que eu me encontro hoje? Qual é o momento da vida que eu me encontro hoje? Eu me encontro muito bem, graças a Deus. Eu estou trabalhando direto, me exaurindo, não tenho reconhecimento, a minha relação está fracassada, a gente se suporta. É uma zona de conforto, porque você se acomodou a essa rotina. Você tem medo de tentar sair, pelo menos, dela, de dar o primeiro passo. Esse medo é muito fácil da gente identificar se a gente já passou por outras situações que geralmente deixaram marcas não positivas, marcas negativas. Então, se a gente já passou por uma situação que não foi muito agradável e a gente chegou em uma que está suportável, essa é a zona de conforto. Se a gente já conquistou várias coisas, e eu tô bem, já conquistei, tô com um boi na sombra, era isso que eu queria, não quero mais nada, você está perdendo uma grande chance de crescer, de evoluir, de se desenvolver e alcançar novas situações. Subir mais um nível. Isso é muito importante a gente se questionar. Eu sou muito curiosa, sempre fui curiosa. Não adianta falar assim, Kátia, faça isso. Eu quero saber por que é que eu estou fazendo. Por quê? Porque não basta só falar assim, Kátia, pega este papel e carimbe do lado direito na parte superior. Eu quero saber por que eu estou carimbando na parte direita superior. Sou cri-cri? Pode ser. É meu comportamento. É o meu perfil comportamental. Mas eu acho que o ser humano, todas as pessoas precisam se questionar, ser curiosa. Perguntar, questionar, saber por que isso está acontecendo. Por que do medo? Por que a minha relação está fracassada, está estagnada, minha relação profissional, minha relação amorosa, minha vida familiar, a minha relação comigo mesmo.
eu preciso questionar a mim mesmo e saber por que que eu não busco uma coisa nova? Por que que, se eu estou numa zona maravilhosa, que eu me realizei, eu já passei pelos degrauzinhos da escada e já estou lá na realização, eu já tenho a confiança em mim, eu adquiri o meu desenvolvimento, um autoconhecimento. Tem mais, tem muito mais. Não para não. Mas, se você não está satisfeito com a situação que você está vivenciando, mas você tem medo, se coloca sempre uma desculpa, qual é o mimimi que você está contando para você? Porque não importa, você pode contar mimimi, dar desculpa, disfarçar, né? Para os outros. Mas para você, qual é o mimimi da vez? Qual é o mimimi da vez que você não chega e fala assim, peraí, eu não estou satisfeita com esse trabalho que eu tenho, eu não estou me realizando, eu não estou cumprindo com o meu propósito de vida com essa profissão, eu gostaria de estar em outra área. Por que que você não tenta? Ah, eu não tento porque essa profissão me dá dinheiro. E aí você vive infeliz. A gente precisa dar um equilíbrio na vida. A vida não é feita só de fazer coisas boas. Precisamos sempre estar fazendo algo que a gente não gosta. Mas isso é a gente se desenvolver, a gente se conhecer, a gente evoluir. É muito importante para a gente procurar entender o que está acontecendo na nossa vida. Eu falo assim, a grosso modo, de trabalho, de relacionamento, mas tem muita coisa que acontece na vida da gente, que às vezes a gente se cala, a gente se camufla, porque a gente tem medo. A gente tem medo porque passou por uma situação e ela não foi uma experiência boa. Ela deixou marcas. Então eu tenho medo de começar um novo, né? Já comecei um novo, tá lá mais ou menos. Mas eu não estou satisfeita, eu não estou realizada. Mas eu não vou buscar, eu não vou tentar, eu não vou ousar ir além da onde eu estou. Porque aqui está confortável, está satisfatório. Vamos levando. Porque lá atrás, ó, aconteceu aquilo, e não foi nada agradável, eu não quero passar de novo por aquilo. Mas quem disse para você que você vai passar tudo de novo? Lá atrás você passou, te deixou marcas negativas, não muito boas, mas você aprendeu. Você tem experiência, você tem bagagem. Se você vai por um caminho e nesse caminho você encontra pedra e você tropeça, o que que você vai fazer se você tiver que passar por esse mesmo caminho? Você vai saber que ali tem pedra. Você vai tentar contornar, pular, ou até pegar a pedra e colocar num outro local. A não ser que você queira tropeçar de novo, porque lá naquela você não aprendeu. Você não ressignificou e trouxe como uma experiência de vida para os dias atuais. Então é muito importante a gente se questionar. Por que que eu estou insatisfeita hoje? Por que que eu não estou feliz hoje? Mas eu continuo permanecendo nessa zona de conforto. Eu me acomodei com a rotina, eu estou acomodada, deixa a rotina. Vou fazendo tudo no automático. Vida que segue. Um dia as coisas mudam, né?
Não, porque eu estou fazendo, né, a lei da atração, do segredo, né? Todo mundo conhece. Tá, é muito importante a gente criar pensamentos positivos, porque é através do pensamento positivo que a gente começa a modificar o nosso comportamento, a gente passa a ter sentimentos favoráveis. Pela percepção que a gente vai tendo, a gente vai moldando as coisas, o nosso comportamento já tem uma outra maneira e com isso as pessoas vão reparando e vai expandindo assim um leque de possibilidades. Mas eu quero falar realmente na atitude que a gente precisa ter. No primeiro passo. Ai, mas é um desafio. Eu não gosto de desafio, Kátia. Eu também não. Ninguém gosta. Mas é necessário. Eu vou te falar. Depois que a gente passa pelo primeiro, é maravilhoso. Basta a gente querer. Basta a gente ter vontade, ter intenção. Querer mudar. Basta a gente estar disposto a passar por um novo caminho ou pelo mesmo caminho, mas com experiências. Isso é muito importante na vida da gente. Como desenvolvimento pessoal, não para. A gente não para, porque a vida, ela está sempre em movimento, sempre modificando. E a gente precisa estar acompanhando ela, que senão a gente para lá atrás. A gente para no tempo. E a gente precisa dar continuidade. Então é muito importante a gente saber o que está travando a gente, o que está deixando a gente ali parado, estagnado naquela zona de conforto, que é uma ilusão. Eu repito que às vezes a zona de conforto que a gente está é aquela que a gente já chegou lá no topo, lá na realização. Consegui. Kátia, me dá uns 2 meses porque eu quero ir além. Beleza. Top. Mas nesses 2 meses, não para não. Criatividade, conhecimento. Por quê? Para não permitir que crenças limitantes tomem conta de nós. Crenças sabotadoras. Porque não tem conhecimento maior que vá quebrar uma crença limitadora. A crença limitadora, ela é maior que o conhecimento. A gente só quebra, só vai lapidando e deixando ela enfraquecida com uma crença fortalecedora. Não tenho idade, mas tinha vontade de fazer uma faculdade de medicina, mas eu já estou com 40 anos, não tenho idade mais para isso. Tem sim. Quem falou para você que você não tem idade? Aquela pessoa? A outra? Só quem pode dizer isso é você. Você. Eu fui fazer faculdade já com 40 anos. Foi um desafio maravilhoso. Maravilhoso. Superei. Maravilha. Só quem pode dizer para você que você não pode, não é nem você. Porque se você falar assim, eu não posso, você está se limitando, você está se auto-sabotando. Nós temos recursos contínuos, infinitos, competências maravilhosas. O aplicativo Cérebro é divino. E nós temos ele. Nós temos habilidades e competências. Basta a gente pôr em prática. O que a gente precisa é
querer. Eu quero. Eu quero. Eu vou mudar. Eu estou mudando. Eu não vou tentar, não. Eu não gosto dessa palavra. Eu vou tentar fazer. Nada disso. A gente tem que falar assim, olha, não tô aqui para ensinar ninguém, só quero passar experiência, tá? Experiência boa, top. Porque é muito importante. Eu tô gravando aqui dentro da minha casa. Não adianta eu falar para vocês e fazer uma outra. Isso não quer dizer que eu não tenha acordado hoje tão bem, que eu tenha acordado mal, chateada, eu tenha planejado o meu dia e aconteceu tudo ao contrário. Ó céus, o que eu vou fazer? Nada. O que eu tenho na mão, eu vou desenvolver. É normal, é inerente do ser humano acordar um dia bem e outro mal. No outro dia eu vi um post muito interessante, que era a Mulher Maravilha. Um dia ela acorda com... Eu acho que era a Mulher Maravilha ou Super-Homem, agora eu não lembro. Com a capa. A Mulher Maravilha não tem capa, não. Acho que era o Super-Homem, gente. Ele com a capa, né? Pro alto e avante, maravilha. No dia seguinte, sabe o que ele fez com a capa? Ele ficou na caminha dele e se cobriu. Nem sempre a gente acorda. Top! Oi, hoje é meu dia. Não, às vezes a gente acorda mal. Mas só cabe a nós tentar modificar, porque senão a gente vai ficar mal e a coisa tende a piorar. Não adianta. É sério isso, gente. Não adianta. Acordei mal. Tá, tô mal. Tá mal? Vai ficar mais mal. Não, para. Vamos melhorar isso aí. Vamos dar uma melhorada. O que eu posso fazer? O que eu posso motivar? Uma música, né? Um perfume, um quadro. A minha casa é cheia de quadro. Porque em cada lugar eu tenho um quadro. Eu tenho um quadro de quando eu comecei a pintar essas pinturinhas, né, que a gente faz. Eu tenho vários quadros que eu gosto. Por quê? Porque quando eu olho aquilo me remete a uma coisa boa. Traz uma memória, uma lembrança boa. Quando eu viajo, eu tiro 1000 fotos. E quando eu fico assim um pouco abalada, eu vou lá e ó, cadê as fotos? E aquilo me dá uma energia, uma força e vambora, que a vida tá aí, tá esperando a gente. Isso é muito importante. Então, eu não tô aqui para falar receita de bolo. Eu não tô aqui para falar tem que ser assim, essa é a dica. Não, eu não tô falando isso para vocês, não. Eu tô aqui conversando com vocês e expondo o que eu já passei e o resultado. E aí eu tento passar para vocês de uma forma bem congruente, porque a gente tem que ter congruência, pensar e o agir. Não adianta eu falar, eu posso, eu quero, eu consigo, se eu ficar aqui sentada o dia inteiro olhando o WhatsApp. Eu não vou conseguir nada. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que ter atitude, eu tenho que movimentar. O caminho é por aí. Então, se a gente tem uma situação que a gente não está satisfeita, a gente precisa olhar para ela com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito e ver o que a gente pode tirar de experiência dessa situação que a gente está e se questionar: é isso que eu quero para mim? Eu estou numa zona confortável porque me acostumei, eu tenho medo, já passei por tanta coisa, tá bom agora,
não gosto de desafios, eu sou soberba. Essa é a minha situação. Eu não quero pôr em prática em nada do que eu estou aprendendo, que eu tenho visto. Para mim tá bom. Isso é o máximo. Eu sou o máximo. Isso é muito complicado. Às vezes a gente também tá na zona de conforto por uma autocrítica intensa. Não, eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Vem aquelas crenças limitantes, te sabotam o tempo todo. Essa é a zona de conforto, que a gente precisa muito bem distinguir. Se a gente já chegou no topo e está só se deliciando com o momento que a gente está vivendo, para passar para mais um nível, ou se é realmente uma zona de acomodação, de medo, de insegurança, repleta de crenças limitantes. A zona de conforto, aquela que a gente está acomodado, né? Que a gente tem o medo de passar para o próximo degrauzinho. Essa zona de conforto, ela é muito prazerosa, ela é bem convidativa, porque ela te acomoda de uma maneira que você às vezes não se dá conta que você poderia ir além do que você está. Porque nem sempre você precisa romper, se despedir daquela situação que não está satisfatória para você. Às vezes você só precisa dar um novo significado para ela. Então, a gente precisa identificar o estado que a gente está atual. Quando eu identifico o estado atual, eu já começo a pegar os meus recursos, minhas habilidades e capacidades, que são inúmeras capacidades e habilidades que estão guardadinhas. Com isso, eu vou subindo um outro nível, mais um degrauzinho, dando o primeiro passo para subir ao primeiro degrau. E aí as coisas começam a se modificar. Porque não basta ser bem intencionado, não. A gente tem que acreditar. A gente tem que querer. Quando a gente acredita, a gente pega isso como uma verdade e toma posse dessa verdade. Quando eu fui fazer minha faculdade com 40 anos, eu acreditei em mim. Eu falei, eu tomo posse. Eu acredito que eu vou fazer essa faculdade, eu vou me graduar e ainda vou passar pela OAB, aquela prova. Eu tomei posse, eu acreditei em mim e eu quis fazer a faculdade. Eu queria ser graduada, eu queria ser advogada. Então isso, gente, é muito importante. Não deixa ninguém falar que você não pode, que você é pequeno, que você não tem idade, que você não tem capacidade, que você não tem competência, que você não merece. Você merece sim, todos nós merecemos. Tá tudo aí dentro, guardadinho, pedindo para florescer. Isso é muito importante. Isso foi muito importante para mim e eu compartilho com vocês. E não adianta eu compartilhar com vocês situações que, de repente, hoje em dia eu não utilizo. Não é porque eu cheguei lá na minha realização que eu já não quis um outro nível,
que eu já não descortinei novas oportunidades, outros potenciais, habilidades minhas. Ato contínuo. Isso que precisa. Dessa forma, quando a gente se identifica no estado atual e não só com boas intenções de querer ir para o próximo nível, para o próximo degrauzinho da escada, a gente tem que querer, a gente tem que acreditar, a gente tem que reconhecer os nossos limites, porque se eu não reconheço os meus limites, eu vou ficar lá, ó, na zona de conforto. Olha a soberba. Superioridade. Eu sou o máximo. Então, a gente precisa muito, muito mesmo, reconhecer os nossos limites. Isso não quer dizer que a gente coloque uma barreira e fale, não, meu limite é esse, eu não vou conseguir. Olha a crença limitante, não vou conseguir. Também não adianta a gente chegar e falar assim, eu estou reconhecendo o meu estado atual, eu não estou satisfeita com essa situação, eu possuo recursos infinitos, com habilidades e capacidades surpreendentes, e eu posso ir além. Eu posso ir para o estado desejado. Eu posso estar feliz, construir, começar a estar feliz, estar realizada. Reconheça seus limites, respeite. E não adianta também sair listando. Não, porque olha, a partir de amanhã é assim, assim, assim. Ó, de noite é assim, assim, assim. Não, porque eu vou... Não vai fazer nada. É igual aquela dieta. Vou fazer a dieta, não vou comer nada, só vou beber água. Difícil, hein? Então não adianta a gente se entupir de tarefas, planejar 1000 coisas nesse primeiro momento. O primeiro passo é muito difícil, mas ele é importantíssimo. É a superação. É a gente acreditar na gente, a gente querer dar o primeiro passo e realmente dar. Atitude. Tem que ter atitude. E aí, reconheci o estado que eu estou, reconheço meus limites, mas reconheço também que eu tenho habilidades e capacidades surpreendentes. Posso desenvolver meu potencial. Passo para o segundo degrau da escada. Eu passo para o momento, para a zona de aprendizado. É muito bom. Porque a gente começa a expandir a nossa consciência. Com a zona de aprendizado, você está aberto a tudo. Você está curioso, você quer saber como é, como funciona, como, por quê. Isso é maravilhoso. É a zona de aprendizado, onde a gente pode alimentar a nossa, e deve alimentar a nossa criatividade. Na zona de aprendizado, a gente começa a ter atitudes novas, diferentes, remodeladas. E com isso, a gente começa a crescer como pessoa. A gente começa a ter mais qualidade de vida, porque você tem motivação. Você começa a criar hábitos saudáveis,
a motivar, você sabe que você pode se motivar, você entende que aquela música, aquela cor, aquela foto, aquela situação, memórias boas podem trazer um conforto para você, pode trazer uma satisfação. E isso acaba reverberando pelo seu corpo. E as outras pessoas percebem isso. No degrau, segundo degrau da escada, na zona de aprendizado, as situações começam a estimular a nossa criatividade. A gente está disposto a aprender, a gente está aberto a criar novas habilidades, novos comportamentos, pensamento positivo, palavras de efeito. Eu acho que vocês já ouviram, né, aquela história do elefantinho. Assim, não pensa no elefantinho cor-de-rosa. Já pensei no elefantinho cor-de-rosa, não é isso? Por quê? Porque quando a gente tem um pensamento consciente, né? Ele é um pensamento, você tem um pensamento positivo, você sabe, opa, pensamento positivo. Mas quando você tem um pensamento negativo, você reconhece logo que ele é negativo, certo? Porque ele entende o sim e o não. Mas o nosso inconsciente, ele não entende a palavra não. Por isso que vem aí a força das palavras e a força do pensamento. Se eu falar, não tome café amanhã, eu pensei em quê? Eu nem escutei o não. Eu pensei logo no café. E o meu inconsciente, o meu pensamento já modelou o café. E eu vou ficar pensando só em quê? Café, café, café. Não coma doce. Você pensou naquela torta maravilhosa. Você vai pensar em quê? Torta, 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 doce, doce, doce. Então, por isso é muito importante a gente pensar coisas boas. E o interessante disso tudo é que não adianta brigar com o pensamento. Se você está tranquilamente e de repente vem aquele pensamento de catástrofe na sua vida, não briga com ele não. Eu não vou pensar em... Não, não adianta. Não adianta. Porque quanto mais você resiste, mais persiste. Eu não quero ter dívidas, eu não quero ter dívidas. Entupiu de dívidas. Porque você está vibrando dívidas, você está pensando dívidas. A tua energia está indo toda dívidas, dívidas. Nós precisamos trocar as palavras. Tudo que a gente pensa, tudo que falam pra gente, o que a gente lê, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente visualiza, o nosso foco tá ali. Ou seja, não pise na grama. Aí é que dá vontade de pisar na grama, não é? Por quê? Porque o foco estava em quê? Na grama. Não coma chocolate. Aí é que a gente tem vontade de comer o chocolate. Por quê? Porque a nossa atenção, o cérebro, teve o foco, a atenção ali, chocolate. Por isso que quando a gente está no segundo degrau, na zona de aprendizagem, a gente começa a criar novas habilidades e a gente descobre que é muito importante ter foco, atenção focada naquilo que eu quero. Se eu vou fazer eu pretendo fazer um concurso,
E eu já começo estudando, falando, é muito difícil, não vou passar, eu preciso estudar muito, mas a prova é difícil, tem muito concorrente. Autossabotagem, pensamento negativo, palavra de grande impacto emocional para te desestabilizar completamente. Precisamos ter palavras afirmativas de efeito, generoso, bondoso, caridoso conosco. Assim, falando, pensando positivo, a gente vai para o terceiro degrau. Estava lá no meu estado atual, né? Já subi um degrauzinho, me identifiquei, reconheci meus limites, acreditei em mim, eu quero mudar, eu vou mudar. Não pode só ter intenção, você tem que ter atitude. Subir mais um degrauzinho. Eu estou no nível do aprendizado. Desenvolvi habilidades, expandi minha consciência, tive atitude, mudou minha postura, minha conduta, pensamentos positivos, palavras afirmativas, de alto impacto no meu emocional. E aí eu vou para o terceiro. O terceiro degrau é a zona de crescimento. Ou seja, eu aprendi e agora eu vou crescer, eu vou florescer. E é aí que a gente expande o nosso network, os nossos relacionamentos. Porque, como eu falei, tendo atitude, mudando a nossa postura, a nossa conduta, focando ali no que a gente quer, atenção focada no nosso estado desejado, no nosso objetivo, eu não quero mais aquilo para mim, e eu já percebi que aquele medo era sabotador, aquele medo não tinha razão por existir. Eu superei, eu fiz o meu caminho com a experiência que eu tinha no passado. Aí eu vou para a zona de crescimento, com nova postura, nova conduta, com a certeza de que só mais um degrau e eu chego lá. E eu não posso parar lá, tá? Para eu chegar lá, eu tenho que buscar novos horizontes, começar tudo de novo. São ciclos, ciclos da vida. Nesse momento, no terceiro degrau da escada, eu estou na zona de crescimento. Eu já estabeleci novas atitudes, novos comportamentos, novas habilidades, estabeleci padrões de pensamentos, comportamentos, palavras. E aí, o quarto degrau é a zona da realização. Eu atingi o meu estado desejado. Eu saí daquela zona de conforto. Eu saí daquela rotina de uma ilusão de conforto, de satisfação. Eu atingi meu objetivo. Eu me desenvolvi como ser humano, como pessoa. E agora eu comemoro. E a gente precisa comemorar todos os nossos momentos. Nós precisamos comemorar momentos que às vezes a gente acha que nem... isso é tão pequenino. Comemore. Comemore, porque se fosse um momento triste, pequenino, você ia guardar. E ele ia estar sempre dentro de você, te relembrando. Então,
comemore esse quarto degrau que você atingiu. Por mais que seja mínimo, que você acha mínimo, não é mínimo. Foi um ato de superação. Você rompeu desafios, você desbloqueou seus medos, suas inseguranças, sua comodidade, sua preguiça e atingiu o estado desejado. Eu espero ter ajudado vocês com essas minhas experiências. E aí eu te pergunto, e eu quero saber depois, qual é o momento que você está? Fala para mim, qual é o momento que você está vivenciando? Beijo.